Às vezes um vídeo nasce por causa de um jogo, e às vezes ele nasce por causa de um preço. Romeo is a Dead Man não é um jogo que estava no meu radar, eu não estava acompanhando, e pra não mentir, eu acho que eu vi um trailer dele em algum evento antes do lançamento. Mas semana passada, retrasada, ele lançou, eu dei uma olhada, achei interessante o que vi sobre, ainda mais quando descobri que ele é um jogo do Suda, e fui ver o preço pra jogar. Praticamente R$ 300 na PSN, enquanto na Steam ele estava por volta dos seus 120 e 30. E nesse momento o jogo deixa de ser o assunto principal. O que mais me chama a atenção é que esses preços revelam muita coisa sobre a estratégia da empresa, modelo de negócio, margem de lucro. E é disso que eu quero falar sobre nesse vídeo, porque a principal questão não é se o jogo tá caro ou barato, eu não quero entrar nesse mérito. Antes de entrar em estratégia, eu quero falar sobre Romeo is a Dead Man, porque Goichi Suda, ou Suda51 pros íntimos, é aquele desenvolvedor que tu ama ou odeia ele. Ele é tão excêntrico, caótico e de certa forma brilhante que uma piada no mercado sobre ele é que o Suda é ótimo em fazer jogos ruins. Mas o que isso realmente quer dizer é que o Suda não faz jogos visando nota, visando agradar a crítica, visando ter um bom score ali no Metacritic. Até porque ele já deixou claro diversas vezes que fazer um jogo visando uma nota no Metacritic tu limita demais a tua criatividade. Porque quando se faz um jogo visando uma nota, tu acaba por reduzir risco, tu padroniza mecânicas, tu evita uma polarização em narrativa e tu acaba buscando um jogo previsível. E o Suda, ele faz o total oposto, ele cria volatilidade. Essa volatilidade criativa era um fenômeno curioso. São jogos com risco artístico alto, mas com um público extremamente fiel. E é por isso que o Suda é 8 ou 80, ou ama ou odeia. E eu respeito demais essa visão. Eu realmente acho que a gente precisava de mais desenvolvedores com essa coragem que ele tem, sabe? Apesar de eu ter jogado apenas 2 jogos dele, que foi o Lollipop Chainsaw e o No More Heroes 3. Mas pra mim isso foi o suficiente pra me encantar, porque o humor ácido que ele traz nos jogos, o absurdo constante de narrativa e a quebra de expectativa me encanta. Inclusive, ele adora brincar com as regras do próprio jogo. Em No More Heroes, por exemplo, ele frequentemente quebra as próprias regras que a narrativa estabelece. E falando assim, eu sei que parece que fica ruim, mas não, fica intrigante. Tu joga sempre com aquela sensação de que tudo pode acontecer a qualquer momento. Plot twists inesperados, alguns temas obscuros aparecendo do nada, uma ironia na narrativa do jogo e um certo desconforto que é proposital. Pode parecer meio contraditório, mas eu sou um grande amante de narrativa. Jogo com uma boa história me prende, mesmo que as mecânicas sejam medianas. E geralmente essa é a experiência que tu tem com os jogos do Suda. Obviamente que é muito por causa do escopo do estúdio. O estúdio do Suda não é muito grande, então acaba limitando várias coisas. O Suda, ele parece que tem um prazer em te deixar confuso. E não é aquela confusão por um erro narrativo, mas sim uma confusão como ferramenta criativa na narrativa. É quase como se ele estivesse esfregando na tua cara a todo momento que se tu quer previsibilidade não era pra tu estar jogando aquilo. Só que esse vídeo não nasceu por causa do Suda. Eu só quis fazer uma introdução de o porquê esse jogo me chamou a atenção pra jogar no período do carnaval, mas o que me levou a fazer esse vídeo é realmente o preço de Romeo is a Dead Man. De novo, eu não quero entrar no mérito de se vale a pena o game ou não, tá caro ou tá barato. Não é esse o ponto. O principal ponto que eu quero debater nesse vídeo é que o mesmo jogo tá na PSN a R$300 e na Steam a R$120. Isso nos traz uma pergunta simples. O que tá acontecendo com a estratégia dessas plataformas? Pode parecer repetitivo, mas sim, estamos vivendo mais um momento de crise da tecnologia onde a gente não sabe quando vai normalizar preços. Olha, a RAM tá ficando mais caro e tudo tá subindo o preço. Assim, as plataformas vão ter que achar alguma maneira de se limitar, porque não tem como lançar hardware novo. E aí entra diversas questões que eu quero trazer como uma análise aberta aqui nesse vídeo. E já me desculpem os caixistas, mas eu vou praticamente tirar o Xbox dessa análise, porque mesmo que aos trancos e barrancos, o Xbox parece estar com uma estratégia muito bem definida de mudar o foco das coisas. O foco não é mais vender consoles, e sim ter um ecossistema, é ser um serviço e ter uma espécie de Netflix dos games. Sinceramente, pra mim, Xbox tá com muita cara de que vai ser a nova Sega, vai seguir os passos se tornando aos poucos
grande third party para o seu diferencial ali de ter um Xbox Cloud, provavelmente, esse espécie de Netflix Games, assim, streaming de games. E para começar a falar de análise, vamos falar da mais fria e estratégica de todas, a Nintendo. A Nintendo, ela sempre teve uma estratégia de precificação muito clara, onde jogos são caros, poucos descontos e exclusivos extremamente fortes. E, sinceramente, como consumidor, eu odeio essa estratégia. Mas para quem não sabe, eu sou formado em marketing, trabalho com posicionamento de empresas, campanhas de vendas aí já há muito tempo. Com esse olhar de analista, eu admiro demais a Nintendo. Ela construiu uma reputação tão forte que não precisa baixar preço para se manter relevante. Isso acaba gerando uma saúde financeira, acaba gerando previsibilidade e as crises não afetando tanto. Ela não precisa ficar competindo na guerra de preços, ela corre paralelo, ela não depende de preço, ela parece que vive em paralelo numa bolha separada, onde nunca competiu por hardware, há muito tempo já, ela não compete mais por hardware. O Nintendo Wii, Nintendo Switch sempre foram experiências diferentes, com propostas diferentes, que faz ela depender de valor percebido, e isso é extremamente invejável do ponto de vista empresarial. Já a Sony é uma supremacia nesse mercado desde a época do PlayStation 1, ela domina o mercado com algumas nuances ali, mas, em geral, Sony tem um papel dominante ali. Ela vive um cenário um pouco diferente, onde, às vezes, parece que ela tá tentando trocar o pneu de um carro em movimento, porque ela tem momentos de extrema confiança e momentos que aparenta ter uma insegurança estratégica. Como recentemente, eu não me engano se esses documentos vazaram ou ela divulgou, foram alguns relatórios onde mostrou que eles faturaram cerca de 2 bilhões com jogos no PC. E ao mesmo tempo que esse dado vem à tona, ela fica falando de reforçar a exclusividade no console. Então acaba sendo uma dualidade ali de qual caminho seguir. E isso revela que ela simplesmente reage a movimentações de mercado, principalmente quando se trata de Microsoft. Existe também uma questão estrutural, onde a Sony ganha muito dinheiro com as taxas sobre os jogos na PlayStation Store. Então manter preço alto na PSN não é sobre o jogo em si, é sobre proteger margem, porque enquanto a Nintendo protege margem através dos exclusivos, a Sony protege margem através de um ecossistema fechado. E é nesse momento que a Valve entra com os dois pés na porta. A nossa queridíssima Steam chega com preços regionais agressivos, com promoções constantes e com uma biblioteca gigantesca de jogos, maior que a Nintendo e PSN. E claro, a gente tem que ter consciência de que a Valve é uma empresa muito menor que a Sony e que a Nintendo, mas talvez seja exatamente por isso que ela consegue dar uma atenção muito melhor para os fãs. É inegável que comprar jogos na Steam e utilizar o ecossistema Steam é muito melhor, é uma experiência para o cliente melhor do que comprar na eShop ou na PSN. E eu realmente acredito que o Steam Machine pode chegar para fazer a Valve mudar de patamar e assumir talvez o lugar de Xbox. O console da Valve é um ponto de virada claro, mas para isso existe um problema, que é um grande problema na verdade. A crise causada pela IA que a gente falou no último vídeo deixa a Valve numa sinuca de bico, onde ou ela lança o console agora com preços não definidos, onde o preço vai variar muito e isso vai causar problema na venda do hardware, ou espera e fica com um problema de talvez o hardware ficar datado, ou até ela ter que atualizar esse hardware e mudar toda as especificações dele. Porque vamos ser sinceros, o melhor lugar para se jogar videogame com um ecossistema fechado é o PC. Mas o maior impeditivo para as pessoas irem para o PC e adotarem mais ele para jogar é conforto. Eu mesmo prefiro muito mais jogar no PlayStation 5, onde eu consigo jogar tranquilo no sofá e apertar um botão e ligar o console e já fica pronto para a dinâmica de jogo, não preciso configurar nada, não preciso mexer em nada, do que jogar num lugar onde é a mesma cadeira que eu sento para trabalhar. E é aí que entra a minha maior irresponsabilidade do ano passado, que foi esse menininho aqui, ó, o Steam Deck. Eu comprei ele na Black do ano passado e eu não precisava dele, mas graças a ele eu joguei muito mais. E detalhe que ele foi uma responsabilidade financeira só porque eu realmente não precisava dele, tá ligado? Eu tenho o Nintendo Switch, eu tenho o PS5 e eu tenho um PC pra jogar. Eu não precisava de mais um console. Mas eu quis e foi um dinheiro que não precisava ter gasto, por isso da responsabilidade financeira, não se endividem por causa de videogame. Mas voltando ao Steam Deck, ele fez eu jogar muito mais, porque ele transformou micro momentos em tempo de jogo. Antes de dormir, deitado, eu consigo jogar. Enquanto a minha namorada se arruma, que ela demora 3 horas pra se arrumar e eu demoro 15, 30 minutos, eu consigo ficar jogando depois. Quando ela diz que vai sair às 7 horas do serviço e eu vou buscar ela no serviço e ela sai às 8, 8 e meia, então eu levo ele comigo e consigo jogar esperando, porque eu conheço a figura, eu sei que ela vai demorar mais do que ela falou.
Então levo o Steam Deck, fico jogando para esperar ela. Então, esses micro momentos se tornaram um tempo de jogo. E claro, fazendo um mini review dele aqui, ele não é perfeito não. Se tu quer jogar só AAA pesado, talvez ele esteja ficando meio datado. Ele tem uma bateria que dura de 2 a 3 horas, dependendo do jogo, então não é tão forte, mas aí também, se a gente levar em conta a bateria, todo portátil tem uma bateria fraca. É difícil a gente ter uma bateria boa em portátil. Mas ele para jogar jogo indie ou alguns jogos mais antigos que tá no meu backlog, pô, me serviu perfeitamente. E considerando que eu já tenho uma boa biblioteca na Steam, somado a promoções frequentes que a Steam faz com jogos mais antigos, porra, ele compensa muito, é um ótimo custo-benefício que ele tem. E a gente resume tudo isso de que o preço de Romeo is a Dead Man não é um caso isolado. Ele é um reflexo de modelo de negócio, estrutura de margem, estratégia de retenção e posicionamento de marca. PlayStation protege a sua margem, Nintendo protege o seu valor, Xbox protege a sua ideia de serviço e a Steam protege a venda em volume. E nós, como consumidores, escolhemos quais modelos vamos financiar. Esse vídeo começou por causa de um preço, mas se tornou uma análise sobre como cada empresa nos enxerga. Como um consumidor premium, como volume, como um assinante ou até mesmo como um jogador fiel. No fim das contas, a nova guerra de consoles não é mais sobre potencial de hardware, é sobre ecossistema. Acredito que a pergunta mais importante não é mais qual plataforma é mais potente, mas sim qual modelo de negócio a gente quer sustentar. A ideia desse vídeo era ser uma carta aberta, onde a gente está num momento delicado que é um ponto de fricção para o futuro dos games, para o futuro dessa indústria, onde recentemente teve notícia do Phil Spencer e Sarah Bond saindo de Xbox, e até o criador de Xbox disse que a nova CEO, a Asha, sei lá o que lá, o nome dela não lembro agora, ela provavelmente chegou para aposentar a marca Xbox, então a gente tem um futuro incerto para Xbox. PlayStation tomando decisões mínimo curiosas, digamos assim, porque a gente está com um futuro de poucos lançamentos por muitos jogos cancelados com o PlayStation. Entendo com uma realidade para o brasileiro difícil de ser acessada, porque é o console mais caro, é o ecossistema mais caro, digamos assim. PC com a crise da RAM, com partes mais caras para se fazer upgrade, então dificultando a vida do gamer. E aí a gente tem um futuro incerto que eu quis trazer uma reflexão com vocês aqui, uma carta aberta, como eu falei. Então, sinta-se à vontade para comentar aqui a opinião de vocês, o que vocês acham, para qual caminho a gente anda. Eu quero muito saber a opinião de vocês e a ideia é ser um debate, uma conversa mesmo. E é isso, muito obrigado por assistirem. Deixem o like se gostaram, se inscrevam no canal que me ajuda demais. E valeu, falou e até o próximo vídeo.